bicho vai pegar! Olá, tudo bem? Eu sou o professor Alexandre Passos, estamos aqui no MCA Concurso hoje para falar sobre uma matéria que cai muito no concurso da Polícia Civil, tá? É a ponte de ouro. Você sabe o que é ponte de ouro? Claro que sabe, mas não está ligando o nome à pessoa. É a tentativa qualificada, tentativa abandonada, desistência voluntária, arrependimento eficaz. Então vamos lá? Olha só. Ponte de ouro. Pode aparecer na prova ponte de ouro, como pode aparecer também na prova tentativa abandonada e tentativa qualificada, tá? Tentativa qualificada. A tentativa abandonada também pode ser chamada de desistência voluntária. Desistência voluntária. E a tentativa qualificada de arrependimento eficaz, beleza? Então, arrependimento eficaz. Olha só, a gente tem que prestar atenção no seguinte. Normalmente aparece na prova, qual a nomenclatura aqui que mais aparece? É a tentativa qualificada e a tentativa abandonada. Para quê? Para induzir o candidato a marcar errado. Porque apesar de se chamar tentativa qualificada e tentativa abandonada, o agente nunca, olha só, nunca vai responder pelo crime de tentativa, e sim pelos atos já praticados. Vamos só agora um exemplo aqui, olha só, presta atenção. Eu tô querendo matar um desafeto meu, encontro ele na rua. Daí vou caminhando na direção dele, empunho minha pistola, dou 1, 2, 3, 4, 5 tiros nele e desisto. Eu desisto. Fala, vamos fazer mais isso não. E vou embora. A letra A para você marcar na prova com certeza vai ser tentativa. Mas em hipótese alguma você vai responder pela tentativa. E sim pelos atos já praticados. Nesse exemplo que eu dei aqui, que o meu dolo, que a minha consciência, a minha vontade era matar o cara, mas só que no meio eu desisti, voluntariamente desisti e fui embora. Eu vou responder por quê? Pelo qual crime? Lesão corporal. Somente pelos atos já praticados. E o arrependimento eficaz? O arrependimento eficaz, eu faço todo o meu plano executório, todo. Mas só que no final eu me arrependo, arrependimento eficaz. Me arrependo e, por exemplo, pego o cara e levo para o hospital e salvo a vida dele. Mesma coisa, eu só vou responder pelo quê? Pelo crime já praticado. Ou seja, eu vou responder aqui por lesão corporal também. Nunca pelo crime de tentativa. O pessoal pensa, tentativa de homicídio. Não, sim pelos atos já praticados, tá? Essa é a maior pegadinha da prova que tem quando fala de tentativa, de ponte de ouro, que é a tentativa qualificada e a abandonada. Apesar de chamar tentativa, você nunca vai responder pelo crime de tentativa, tá bom? É a chamada ponte de ouro. Então guarda aqui, ponte de ouro, tentativa abandonada, tentativa qualificada, desistência voluntária e arrependimento eficaz. Nesse caso aqui, na ponte de ouro, nunca vai responder pelo crime de tentativa. Agora nós vamos ver as formas de tentativa. Mas primeiro, o que é tentativa? Tentativa é quando a gente quer o resultado e por uma vontade alheia à sua, ela não vai se consumar. A tentativa, o agente quer consumar aquela conduta, mas não pode, não consegue. E aqui na desistência voluntária ou no arrependimento eficaz, ele pode, mas não quer. Então, quando você tiver uma dúvida se é tentativa ou se é desistência voluntária ou arrependimento eficaz, você para e pensa assim, olha, o agente quer, mas não pode. É tentativa. Agora, o agente pode, mas não quer. Eu dei 1, 2, 3, 5 tiros no cara, fui embora. Eu não podia terminar? Podia, mas eu não quis. Fui embora. Então, a diferença é essa. Para ficar fácil, olha só. Tentativa. E aqui, outro lado, ponte de ouro. Que é o gênero, né? Ponte de ouro. Na tentativa, o agente quer,
mas não pode. Na Ponte de Ouro, o agente pode, mas não quer. Deve ficar fácil. Então agora vamos lá conceituar a tentativa. O que é tentativa? Como que ela é punida? A tentativa é quando o agente quer o resultado, como eu falei anteriormente aqui, mas por vontades, motivos alheios à sua vontade, não se consuma. Por exemplo, eu estou aqui, vou roubar uma pessoa aqui na rua. Daí quando eu estou roubando a pessoa aqui, eu vejo ali o carro da polícia, eu vejo uma senhora gritando da janela. Quando algo ou alguma coisa interrompe a minha conduta e eu não vou conseguir consumar. Eu tentei, mas não consegui. Como é que a tentativa é punida? Em regra, ela é punida com a pena do crime consumado, mas diminuído de 1/3 a 2/3. Beleza? Então a tentativa, em regra, como crime consumado, com a pena diminuída de 1/3 a 2/3. Agora vamos ver aqui as formas de tentativa. Olha só, vamos começar falando da tentativa acabada e da tentativa inacabada, tá? Que cai bastante em prova. Olha só. Tentativa acabada. E nós temos a inacabada. A acabada também é chamada de perfeita. A inacabada também é chamada de imperfeita. E a acabada ainda é chamada de crime falho. Qual é a diferença da tentativa acabada para inacabada? A acabada, o agente ele faz todo o seu plano executório sem que nada ou ninguém o atrapalhe. Por exemplo, dei 1, 2, 3 tiros no cara, pensei que matei, fui embora. Não vai se confundir com arrependimento eficaz nem desistência voluntária. Ali eu fui embora porque eu pensei que tinha matado a minha vítima, tá? Só que ela não morreu. Deus não quis, ela não morreu, tá? Mas eu fiz tudo, ó. Tentativa acabada, perfeita, ocorre quando a gente pratica todo o seu plano de execução sem que ninguém ou nada interfira no resultado. Então a gente gravando uma, a acabada e inacabada, a acabada perfeita, também chamada de crime falho, automaticamente a gente vai guardar outra. Porque é o contrário. Na inacabada e na imperfeita, alguém ou alguma coisa vai atrapalhar. Por exemplo, um cachorro latindo, a sirene na polícia, uma senhora gritando, uma prisão em flagrante, ou do próprio policial, ou do particular, que se encontra no artigo 301 do CPP, que a gente vai estudar em processo penal, porque não adianta a gente só estudar direito penal, e não vou estudar processo penal. Na prova mistura tudo, mistura direito penal, processo penal com policiais, tá? Então, olha só, acabada, nada nem ninguém vai interferir. Na inacabada, algo ou alguém vai interferir na conduta do agente criminoso, tá? Nós temos esses dois tipos aqui. Nós também temos essa outra forma de tentativa, ó. Chamada tentativa vermelha, a outra é a branca. A vermelha também é chamada de cruenta. E a branca, incruenta. A vermelha também é chamada de molhada. E a branca, seca. Agora vamos lá. Eu quero acertar um desafeto meu. Eu miro nele, dou um tiro, acerto o poste. Eu não acertei nele. Então, ó, tentativa branca, incruenta e seca. Se acertei de raspão, continua sendo branca, incruenta e seca. Agora, olha só, eu miro no meu desafeto, acerto um tiro no meio do peito dele. Tentativa vermelha. Quer ver um jeito fácil de gravar? Vermelha, sangue. Cruenta, o sangue descendo. Molhada, o sangue descendo. Então a tentativa vermelha é quando você acerta a sua vítima.
A branca é quando você não acerta ou acerta de raspão, tá? Não produz um ferimento como se fosse, por exemplo, um tiro no meio do peito, mas sim de raspão, tá? Ah, professor, se eu for dar um tiro na pessoa e acertar no poste, é crime? É crime. Por que é crime? Qual era o seu dolo? O seu dolo não era matar aquela pessoa, acertar aquela pessoa? Ah, eu atirei com dolo de lesionar, então vai ser lesão corporal. Atirei com dolo de matar, mas só lesionei. Tentativa de homicídio. Não importa aonde você acerte, o que importa é o dolo. Por isso que eu falo nas minhas aulas. Questão de direito penal, a banca é obrigada a dar resposta pra gente. É só você ver qual é o dolo. O que é dolo? Dolo é consciência e a vontade de praticar determinada conduta. Por exemplo, eu tenho um dolo de quê? De lesionar uma pessoa. Tá? Uma mulher que está grávida. Vamos falar de... O cara tem uma amante, a amante está no pé dele, falando que vai falar para a mulher dele, ele perde a cabeça na hora, e o dolo do fulano era lesionar a amante. Deu um chute na barriga dela e causou o aborto. Tá? O abortamento. Ele vai responder por qual crime? Pelo aborto? Claro que não. A questão já vinha falando pra gente. Olha, o dolo do fulaninho era causar lesão. Então vai ser lesão corporal mais alguma coisa. Nesse caso, lesão corporal mais o crime de aborto. Tá tranquilo? Então agora vamos voltar para cá. Existem crimes que não admitem a tentativa. Tá? Por exemplo, o que cai bastante é o crime préter-doloso. Ó, préter-doloso, também chamado de préter-intencional. Ó, préter-intencional. O que é isso, professor? Antes vamos dar um exemplo para ficar mais claro. Olha só, estou discutindo com uma pessoa, dou um soco na pessoa com dolo de lesionar. Essa pessoa cai, bate com a cabeça no chão e morre. Eu vou responder por homicídio? Claro que não. Vou responder por qual crime? Lesão corporal seguida de morte. Porque o meu dolo era lesionar, mas o infeliz acabou morrendo. Então aqui, ó, é dolo na conduta e culpa no resultado. Tá? Dolo na conduta, dolo no antecedente. E culpa no resultado, culpa no consequente. Mas agora olha só que cai bastante na prova também. Duas pessoas discutindo, uma pessoa empurra a outra com dolo de lesionar, só que ela empurrou. Caiu com a cabeça no chão e morreu também. Ah, professor, é lesão corporal também. Não, não é lesão corporal. Porque isso chama-se vias de fato. É uma forma de contravenção. Vias de fato. Empurrar, tapa na cara, não é lesão corporal. São vias de fato. E nesse caso aí, se for uma via de fato seguida de morte, como não está tipificado no Código Penal, assim como a lesão corporal seguida de morte, vai responder por qual crime? Aí sim vai responder por homicídio culposo. Tá? Então tem que prestar bastante atenção. Quer ver um outro tipo de crime que não admite a tentativa? Os crimes culposos. Os crimes culposos não admitem a tentativa, tá bom? Vamos fazer aqui uma lista aqui, ó. Ó. Crimes que não admitem tentativa. Culposos, os crimes habituais, os préter-dolosos, os crimes omissivos, puros, tá? Esses aqui são alguns, existem outros, tá? Que nós vamos estudar no decorrer do curso. Que não admite o quê? Não admite a tentativa. Então, o crime é punido. Quer ver um crime aqui que não admite a tentativa, que cai bastante em prova? Evasão de preso. O preso tem direito a fugir?
Ah, professor, tem. Outro fala não. Depende da corrente que você segue. A corrente majoritária diz o quê? Que não tem direito de fugir. Ou seja, se o preso tentar fugir e não conseguir, vai responder como se tivesse fugido. Tá bom? Então nós temos que prestar bastante atenção nos crimes que cabem em tentativa, que a sua pena vai ser diminuída de 1/3 a 2/3, tá? E os crimes que não admitem tentativa. Tem que prestar bastante atenção na ponte de ouro, que eu falei aqui. Porque com certeza vai ter a opção da letra A lá. Tentativa. Na ponte de ouro, que chama também como tentativa qualificada, tentativa abandonada, desistência voluntária e arrependimento eficaz, nunca, galera, nunca vai responder pelo crime de nunca. Sempre pelos atos já cometidos. Tá? E o exemplo que eu dei para vocês aqui é o quê? Lesão corporal. Ah, professor, lesão corporal leve, grave, qualificada? Não sei. Eles não vão cobrar esse tipo, se é leve, grave ou qualificada, na desistência voluntária. Eles vão querer saber se você sabe, se o agente vai responder pelo quê? Pelo crime que ele já praticou no momento ali, pelos atos já praticados. Ele lesionou o cara. Tá bom. Só isso. Tá? Nunca por tentativa. Tem que tomar cuidado também, que tem uma tentativa chamada tentativa inidônea. Tentativa inidônea é sinônimo, galera, de crime impossível, tá? Ineficácia absoluta do meio e impropriedade absoluta do objeto. Só que esse tema da tentativa inidônea, que significa crime impossível, nós vamos ver numa próxima aula, tá bom? Um abraço, fique com Deus, muito obrigado. Agora o bicho vai!